Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Fé ou Obediência à Lei. Quero ler um texto que está em Gálatas, no capítulo 3. Eu quero ler dos versículos 1 até o 14, que está escrito assim: Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amados, toda a carta aos Gálatas é um ensinamento muito profundo sobre a nossa vida pela fé em Cristo Jesus, pela fé na suficiência da obra do que Cristo Jesus realizou. E esse capítulo em específico, o apóstolo Paulo ele escreve e ele fala claramente para os irmãos da região da Galácia e chama eles de insensatos. Ó, Gálatas insensatos! Quem que enfeitiçou vocês? Quem que está mostrando uma aparência tão bonita, tão bela, que parece algo perfeito e maravilhoso, que está enfeitiçando vocês? Quem que está fazendo isso? Será que vocês não entendem que tudo que vocês receberam foi pela fé? Será que vocês são insensatos e tendo começado pelo Espírito, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, vivendo por meio do Espírito Santo, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Que insensatez é essa? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Amados, essa mensagem ela é muito propícia para nós. Nós que ansiamos e desejamos servir a Deus com integridade, que desejamos viver para a glória de Deus. O Senhor ministrou muito meu coração enquanto eu estava meditando em Gálatas durante essa semana e o Senhor falando comigo e ministrando meu coração, porque, amados, eu creio que os irmãos que nos acompanham aqui são irmãos que, assim como eu,
Nós desejamos viver para a glória de Deus. Nós não queremos viver para a nossa própria glória, nós não queremos viver para que nós sejamos reconhecidos. Não, nós queremos que a glória vá para o nosso Deus. Nós queremos ser instrumentos de bênção nessa terra. Nós queremos ser instrumentos de vida enquanto vivemos aqui. Eu creio nisso, que os irmãos que ouvem, que nos acompanham, que acompanham o Ministério Vida, são porque têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A Bíblia já fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. Então não tem como os irmãos se dispuserem a acompanhar todos os dias esses devocionais se os irmãos não estiverem de acordo com aquilo que eu estou aqui compartilhando, falando com os irmãos. Então eu creio que assim como eu, os irmãos querem levar uma vida que glorifica a Deus. Então essa palavra é uma palavra bem específica, é algo que eu creio que Deus está trazendo aqui para nós como Ministério Vida. Nós aqui e os irmãos que nos acompanham todos os dias, que estão aí desejosos por viver um modelo de vida que de fato agrada a Deus, glorifica a Deus, uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Então essa é uma palavra bem específica para nós. Claro que você pode compartilhar, como você sempre compartilha, e eu sei que quando é a palavra de Deus, o Senhor vai e ministra os corações, e o Senhor fala com cada um de nós. Mas eu creio, não sei porquê, amados, mas eu percebo isso no meu espírito, que é uma palavra que é para destravar algo nas nossas vidas, que é para trazer um entendimento mais profundo para as nossas vidas. Sabe, amados, às vezes nós estamos tentando resolver os problemas, os desafios, aquelas situações que acontecem na nossa vida, nós estamos tentando resolver apenas aliviando os sintomas, sem arrancar o mal pela raiz. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos coisas a vencer, todos nós temos áreas de vulnerabilidade que queremos vencer, todos nós enfrentamos algumas situações, tem irmãos que sofrem com alguns vícios, tem irmãos que sofrem com a questão da ansiedade, do medo, preocupação, tem irmãos que enfrentam uma tristeza muitas vezes que é inexplicável, estão abatidos, tristes, deprimidos, tem irmãos que estão passando por problemas financeiros, tem irmãos que passam por muitos problemas nos relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares, tem irmãos que querem vencer um temperamento ruim. Eu sei que todos nós temos as áreas de vulnerabilidade e nós estamos tentando vencer isso. Estamos tentando avançar, estamos tentando viver da melhor forma possível para o quê? Para agradar o nosso Deus. Esse é o nosso desejo, viver para a glória de Deus. Mas talvez nós estejamos assim como aqueles irmãos da Galácia, nós estejamos sendo um pouco insensatos. Lembra do devocional de ontem que eu falei sobre nós termos uma mente estável, que toda mente dividida, ela não recebe nada do Senhor? Nós vimos aquele texto de Tiago, que aquele que tem mente dividida e que é instável, ele não recebe as coisas de Deus. Exatamente porque ele não se firma, exatamente porque uma hora ele pensa de um jeito, outra hora de outro, uma hora ele crê numa coisa, outra hora ele crê em outra, ele não tem como desfrutar de tudo que Deus tem. Por quê? Porque o nosso desfrute da vida de Deus é pela fé. Não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito, fazendo as coisas da nossa própria maneira, mas é confiando no Senhor, é depositando a nossa fé no Evangelho da graça de Deus. É assim que nós vamos desfrutando a vida que Cristo conquistou para nós. Então, hoje o Senhor quer falar conosco sobre, de fato, caminharmos pela fé. Veja que os irmãos da região da Galácia, eles estavam sendo ludibriados, enganados, e parecia que a mensagem que eles estavam ouvindo era boa. Parecia que era interessante aquela mensagem, mas aquela mensagem estava cheia, estava recheada de esforço próprio, de mentalidade da lei. Amados, a mentalidade da lei
é a mentalidade do esforço próprio. Veja o que a Bíblia diz ali em Gálatas 3:12 que nós lemos. A lei não é baseada na fé, ou seja, não tem como viver pela lei e viver pela fé ao mesmo tempo, é impossível. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, quem alimenta a mentalidade da lei, alimenta aquela mentalidade de que ele vive por aquilo que ele faz. Quem fizer estas coisas, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então é aquela pessoa que se fundamenta nas suas obras. É porque eu oro, é porque eu jejuo, é porque eu dizimo, é porque eu faço, é por isso que eu sou abençoado. Então, ela tem uma mentalidade da capacidade própria. Isso não significa que nós não vamos orar, não vamos jejuar, não é isso, amados. Nós não vamos fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Não estou falando isso. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando também. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ei, vocês começaram a colocar a confiança de vocês no lugar errado. Vocês estão sendo insensatos. Vocês começaram a vida pelo Espírito, crendo na mensagem. Crendo na mensagem. Vocês começaram a vida assim, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar, ou seja, amadurecer, desenvolver uma vida com Deus. Vocês estão querendo se aperfeiçoar pela mentalidade errada, a mentalidade do esforço próprio, a mentalidade da lei, praticando coisas. Vocês acham que se, no caso dos Gálatas, que se vocês se circuncidarem, vocês se tornarão pessoas melhores. Vocês acham que se vocês guardarem o sábado, vocês se tornarão pessoas melhores. Ei, vocês estão sendo insensatos. Isso é o que estava acontecendo aqui, na região da Galácia, com esses crentes. Quando nós trazemos para os nossos dias, amados, nós que de fato queremos agradar a Deus, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós realizamos na força do nosso braço, amados. A nossa fé precisa estar na suficiência de Cristo Jesus. É a mentalidade da fé que produz vida. É a mentalidade da fé que produz vida. Não é a mentalidade da lei. Quando nós lemos em Gálatas, depois você pode ler com calma, nos versículos 21 e 22 desse mesmo capítulo 3, fala assim: então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, porque se a lei pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A lei não tem poder de conceder vida. Se ela tivesse o poder de conceder vida, Cristo Jesus não precisaria ter morrido. Cristo Jesus não precisaria ter vindo e realizado uma obra. Nós simplesmente obedeceríamos à lei e então receberíamos vida. A lei não pode produzir vida. Quem produz vida é Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Então vamos para alguns exemplos práticos. Você quer vencer algum pecado? Você quer vencer algum temperamento ruim, ou seja, você quer ser aperfeiçoado. Você quer vencer a tristeza. Você quer vencer problemas financeiros. Você quer vencer a ansiedade, o medo, as preocupações, os vícios, o estresse, a imoralidade, os problemas de relacionamentos. Você quer vencer isso? Não é pelo seu esforço. Não é. Enquanto você caminha em fé na suficiência de Cristo Jesus, se alimentando com as palavras da fé, se alimentando com as palavras do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Enquanto você caminha com Deus em paz, por quê? Porque justificados, pois, por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Enquanto nós caminhamos em paz com Deus, Ele mesmo nos aperfeiçoa e aperfeiçoa os nossos caminhos. Tem muita gente tentando vencer na força do braço.
não é na força do seu braço. É enquanto você caminha em paz com Deus. Deus não está bravo com você. Deus não está bravo com você. Pelo contrário, em Cristo Jesus, você e eu já fomos reconciliados com Deus. Ei, o Senhor, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que você mesmo, Ele deseja te aperfeiçoar. Ele deseja arrumar o que está errado. Ele deseja entrar no meio dessa sua bagunça e arrumar toda essa bagunça. E Ele fará isso enquanto você confia nele. Não é na força do seu braço, não confie na força do seu braço para vencer os problemas financeiros. Não confie na força do seu braço para vencer o estresse. Não confie na força do seu braço para vencer algum tipo de vício. Confie no Senhor, dependa do Senhor. Não receba nenhum tipo de condenação, de culpa. Por quê? Porque a culpa, a condenação, elas te afastam de Deus. E quanto mais você se afastar de Deus, mais você se afasta do caminho da fé. E quanto mais você se afasta do caminho da fé, mais e mais você deixa de viver tudo aquilo que Deus conquistou para você, que é vida plena, vida completa, vida abundante. Amados, nós estamos tentando resolver os problemas só aliviando os sintomas. Nós ficamos de campanha em campanha, nós ficamos tentando na força do nosso braço. Eu vou resistir, eu vou conseguir. Mas a Bíblia diz assim: sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não é resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É primeiro sujeitem-se a Deus. E como? Confiando nele. Confiando nele, amados, é em confiança na suficiência de Cristo Jesus. Sabe quando vem aqueles pensamentos dizendo para você que você não vai conseguir vencer isso. Por quê? Porque você errou ontem. Sabe aquele pecado que você cometeu ontem? Sabe aquele estresse que você acabou se irando com alguém, acabou falando que não deveria? Ou então você fez alguma coisa que você sabe que não deveria ter feito, você pecou, e aí vem aquele pensamento: você não vai vencer. Sabe por que você não vai vencer? Porque você pecou, porque você errou. Amados, isso é o diabo. Ele quer te afastar da vida de fé. Por quê, amados? Porque quando nós levamos uma vida de fé, nós somos vivificados. Amados, o inimigo ele tem tentado enganar, muitas vezes com um discurso muito bonito, mas extremamente legalista. Lembra dos fariseus? Os fariseus, eles eram homens cultos, mestres da lei, compreendiam muito bem as escrituras, tinham uma mensagem que parecia muito real, muito verdadeira, eram homens bem conceituados, eram homens bem vistos, eram homens que tinham dinheiro, que tinham uma família estruturada. A aparência deles era maravilhosa, mas Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados. Vocês não entram no reino de Deus e impedem aqueles que querem entrar. Por quê? Porque eles viviam pelo esforço próprio, pregavam o esforço próprio e impediam aqueles que seguiam eles de viver pela fé. Amados, a nossa vida, a vida de sucesso que nós tanto ansiamos em Deus. Estou falando de sucesso segundo os padrões do mundo, mas como eu mencionei no início do áudio, eu creio que assim como eu, você quer levar uma vida que glorifique a Deus. Essa vida, ela só pode ser vivida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Sabe quando você errar, quando você falhar, ao invés de você mergulhar na culpa e na condenação, você mergulha nas verdades de Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor fez uma obra completa em meu favor. Obrigada porque o Senhor me amou primeiro. Obrigada porque o Senhor se entregou em meu favor e o Senhor, pela sua obra, me justificou. Obrigada por isso, Pai. Me ajuda, sem o Senhor eu não consigo. Sabe, amados, a mentalidade da fé é a mentalidade de que nós não conseguimos sozinhos.
Sabe qual é a mentalidade da fé? É a mentalidade de João 15. Sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a mentalidade da fé. É uma confiança plena em Cristo Jesus. Senhor, sem o Senhor eu não consigo resolver esse problema. Senhor, sem o Senhor eu não consigo lidar com esse relacionamento difícil. Sem o Senhor, Pai, eu não consigo vencer esse temperamento ruim. Senhor, sem o Senhor eu não consigo vencer a ansiedade, o medo, a preocupação, a tristeza, o vício, o estresse. Sem o Senhor eu não consigo. Essa é a mentalidade da fé. Não é na força do braço. Não é no esforço próprio e não é fé na nossa própria fé. Tem muitos que têm vivido fé na própria fé. Eu tenho fé, por isso eu consigo. Não, 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 não. Você desfruta de toda a vida completa que Cristo conquistou para você por causa dele. Por causa dele, é o poder dele, é a graça dele, é o favor dele, é a misericórdia dele. Essa é a mentalidade da fé. Talvez nós estejamos nos dividindo muitas vezes. Nós cremos em Cristo Jesus, mas estamos assim como os Gálatas, tentando nos aperfeiçoar no esforço próprio. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Nem eu vou conseguir. É pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Seja o problema que for, seja a situação que for, seja a circunstância que esteja acontecendo na sua vida, você só vence crendo no Senhor e se relacionando em paz com Ele. O Senhor não está contra você. Você já foi unido a Cristo Jesus. Como eu mencionei antes, essa palavra é para você, que nasceu de novo, que foi inserido em Cristo Jesus, que vive em Cristo. Ei, o Senhor não está contra você, o Senhor está por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Isso você encontra lá em Romanos capítulo 8. Ah, amados, que eu e você nós entendamos essa vida pela fé. Essa vida pela fé, amados, é caminhando em fé, na suficiência de Cristo Jesus. Um caminhar de paz com Deus, justificados, pois por Cristo temos paz com Deus. É assim que nós vamos sendo aperfeiçoados e os nossos caminhos vão sendo alinhados. Sabe as coisas que estão erradas, aquilo que você olha e pensa assim, meu Deus, por que isso ainda está acontecendo na minha vida? Enquanto você caminha em fé na suficiência de Cristo Jesus, creia, Ele vai alinhando todas as coisas. Amados, quando nós vivemos uma vida de confiança em Deus, até saúde nós temos. Sabia que viver em confiança na suficiência de Cristo Jesus, isso vai refletir em saúde para você? Tem muitas pessoas, não estou falando que todas as enfermidades são causadas por isso. Estou falando que tem muitas pessoas sofrendo de enfermidades que são causadas pela falta de confiança no Senhor. Quero ler esse texto com vocês, eu nem tinha separado, mas eu vou ler aqui com os irmãos, que está lá em Provérbios. Eu gosto desse texto, eu acho que eu já li algumas outras vezes com os irmãos, mas eu vou ler de novo, que é Provérbios capítulo 3, que está escrito assim. Eu vou ler dos versículos 5 até o 8, está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amados, levar uma vida de confiança de todo o nosso coração, confiando de todo o nosso coração no Senhor, sem nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, ou seja, sem confiarmos na nossa própria capacidade, no nosso próprio esforço, reconhecendo o Senhor, ou seja, olhando para todos os nossos caminhos, até aqueles que estão errados, e reconhecendo, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nisso em meu favor. Eu sei que o Senhor está alinhando todas essas coisas, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Não sendo sábio aos nossos próprios olhos, pelo contrário, temendo ao Senhor e evitando o mal, o resultado será que uma vida assim dará vida, dará saúde ao nosso corpo físico
e vigor aos nossos ossos. Amados, essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Que eu e você não sejamos insensatos como aqueles crentes da Galácia estavam sendo. Eles estavam começando a ficar confusos porque estava vindo uma mensagem enfatizada na lei, com uma aparência muito bonita, que dizia que eles tinham que fazer várias coisas se de fato eles queriam ser participantes do evangelho. Paulo precisa exortar, corrigir aqueles irmãos e dizer: parem de ser insensatos. Não se deixem ser enfeitiçados por essa mensagem. Saiam disso. Vocês começaram a vida com Cristo por meio da fé e vocês vão ser aperfeiçoados por meio da fé. É o Espírito que opera. Olha o que a Bíblia diz ali. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, ele realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Amados, é pela fé que nós vamos sendo aperfeiçoados. É pela fé que os caminhos tortuosos vão sendo alinhados. É pela fé que aquelas coisas que nós queremos vencer e não conseguimos, nós vamos vencer. Mas é pela fé na suficiência de Cristo. Ele é suficiente para nós. E a fé, ela exige perseverança, paciência. Deus age na perseverança e na paciência. Nós vamos nos relacionando com Deus, dia após dia, após dia, após dia, de fé em fé, na suficiência, crendo: Senhor, eu sei que o Senhor não está contra mim, eu sei que o Senhor já fez uma obra completa em meu favor, eu sei que o Senhor deseja, anseia alinhar todos os meus caminhos, eu sei que o Senhor tem derramado sabedoria sobre mim, entendimento sobre mim, para que eu possa viver todas as coisas aqui, enquanto eu trilho o meu caminho aqui nessa terra, alinhados com o Senhor. Eu sei que a sabedoria vem do Senhor. Enquanto nós vamos nos relacionando com Deus em fé, Ele vai resolvendo todas as coisas. Ele vai fazendo todas as coisas. É pelo Espírito. É pelo Espírito. O Espírito opera milagres em nossas vidas quando? Quando nós alimentamos a mentalidade da lei ou quando nós alimentamos a mentalidade da confiança em Deus, que é a mentalidade da fé? Ele opera milagres enquanto nós caminhamos em fé. Enquanto cremos, confiamos. Sabe aquela situação difícil que você não encontra saída? Confie em Deus. Declare, abra a tua boca: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor está resolvendo isso para mim. Eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Isaías 64:4 diz: nunca se ouviu, nunca se viu um Deus como nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele confiam. Enquanto confiamos no Senhor, o Senhor trabalha por nós. Nós só precisamos depender e confiar. Nós já temos paz com Deus, nós já fomos justificados, pois, por meio de Cristo Jesus. E podemos simplesmente confiar no Senhor e crer. Aquilo que está errado, o Espírito Santo vai alinhando. Sem algum erro, algum pecado que talvez nós não estejamos vendo, o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai nos dar capacidade para mudar, o Senhor vai alinhar escolhas que nós precisamos mudar, atitudes que nós precisamos mudar. O Senhor vai operar isso em nós. Mas nós precisamos alimentar o quê? Alimentar a mentalidade da fé, alimentar a mentalidade da promessa. A lei não é baseada na fé. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. O nosso alimento é a fé na suficiência de Cristo Jesus. É vida que você quer viver? Vida genuína, verdadeira, aquela cheia de alegria, de satisfação, de contentamento? É pela fé. Não é confiando no seu próprio esforço, na sua própria capacidade. Amados, que eu e você nós entendamos isso e creiamos nisso, mais do que tudo, que nós creiamos nisso. É pela fé. Pela fé nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós vivermos. É pela fé nós vamos sendo aperfeiçoados. Pela fé os nossos caminhos vão sendo alinhados. Pela fé nós vamos recebendo tudo o que Deus tem para nós. Não permita que a culpa e a condenação invadam o teu coração. Não permita que a mentalidade da lei comece a governar as suas atitudes. Não, você não vive por aquilo que você pratica, você vive pela fé.
A nossa prática, amados, é consequência da nossa fé. Quando nós nos unimos em fé na suficiência de Cristo Jesus, quando nós nos unimos com Deus desse jeito, em fé, amados, quem de fato crê em Cristo, confia nele, não vai viver pecando por aí. Não vai levar uma vida imoral. Não vai levar uma vida cheia de vícios. Não. É uma pessoa que vai romper, que vai vencer todos esses problemas e todos esses pecados. Agora, por que nós temos visto um aumento do número de cristãos, mas não temos visto mudança moral, mudança de atitude? Por quê, amados? Porque as pessoas estão vivendo na mentalidade da lei. Elas estão vivendo apenas pela aparência, assim como os fariseus viviam. Não, amados, nós precisamos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Sem Ele, nós não fazemos nada. Nada. Somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Então, aquele negócio que está travado, que você talvez pensa assim, acho que nunca vai dar certo, acho que Deus não quer me abençoar. Pare de pensar assim. Senhor, isso está nas suas mãos. Eu sei que o Senhor está trabalhando em tudo isso para o meu bem. Eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas eu sei que vai ser para o meu bem. A tua palavra me garante isso. Que o Senhor trabalhe em todas as coisas para o bem daqueles que te amam e que vivem de acordo com o seu propósito. Sabe aquele relacionamento que está difícil? Senhor, eu confio que o Senhor está me dando sabedoria e o Senhor vai trazer uma solução nesse relacionamento aqui que está tão difícil. É viver confiando, crendo. Não é na força do seu braço. É no poder do Espírito de Deus. É pelo poder do Espírito de Deus. Amados, é pela fé. A fé produz vida. A lei produz morte, mas a fé produz vida. 2 Coríntios fala claramente isso, lá em 2 Coríntios, para nós concluirmos aqui. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 6 fala assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual que é essa letra que mata? O versículo 7 nos diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ou seja, a lei, a mentalidade da lei, a mentalidade do esforço próprio produz morte, mas a mentalidade da fé na suficiência de Cristo Jesus, ou seja, a mentalidade do Espírito, produz vida. É o Espírito que vivifica. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. O poder de Deus agindo em nós. Amados, que eu e você creiamos nisso. Não é pela lei, não é pelo esforço próprio. Como nós vimos ali em Gálatas, a lei não é baseada na fé. A lei tinha um propósito, foi acrescentada por causa das transgressões. O propósito era ser um tutor, colocar limites. Mas agora que veio Cristo, depois você lê Gálatas capítulo 3 completo, você vai ver todas essas escrituras que eu estou citando. Agora que chegou Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo do tutor. Agora nós estamos debaixo da nova aliança, a aliança do Espírito, que só pode ser vivida por meio da fé. Que eu e você vivamos assim, em plena confiança. Não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo é justificado. E por sermos justificados, agora temos paz com Deus. Podemos viver uma vida de descanso. Quando entendemos isso, amados, até o nosso corpo físico começa a se tornar o quê? Saudável. Porque muitas doenças e muitas enfermidades é por causa do peso, do estresse, da preocupação, da angústia. E quando nós entendemos que nós temos paz com Deus, que nós estamos inseridos em Cristo Jesus, já fazemos parte do Senhor e do reino de Deus, agora só precisamos o quê? Confiar nele, desenvolver um relacionamento com ele e crer e confiar que ele mesmo vai alinhando todas as coisas, ele mesmo vai nos dando sabedoria, ele mesmo vai nos mostrando o caminho. Nós só precisamos o quê? Confiar, até o nosso corpo físico vai recebendo saúde. É o que nós lemos ali em Provérbios. Quando nós confiamos no Senhor e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, isso é saúde para o nosso corpo físico e vigor para os nossos ossos. Que eu e você
possamos crer nessas verdades, nos alimentar com a verdade do Evangelho. Cristo Jesus já fez uma obra completa. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, já nos perdoou de todos os pecados, já nos redimiu, já nos justificou e agora temos paz com Deus e podemos viver essa vida de paz com Deus, esse relacionamento. E enquanto caminhamos em paz com Deus, Ele mesmo vai nos aperfeiçoando em todas as coisas. Por quê? Porque é o Espírito que nos vivifica, é o poder do Espírito de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, aqueles meus irmãos que estão cansados, que parece que eles caminham e não avançam, parece que está vindo um peso sobre eles. Pai, eu oro para que essa verdade inunde os seus corações e eles possam descansar no Senhor. O Senhor é por eles, o Senhor está com eles, o Senhor mesmo já fez uma obra completa, já inseriu os meus irmãos no Senhor, eles são um contigo e eles podem viver essa vida de paz, essa vida de descanso, confiando que o Senhor mesmo vai à frente, que o Senhor está liderando a vida deles, que o Senhor Jesus é o líder e aperfeiçoador da sua fé. Eles podem confiar no Senhor, eles podem depender do Senhor para todas as coisas. Pai, eu oro para que venha um bálsamo, um refrigério sobre a vida dos meus irmãos que estão cansados, que estão se sentindo, parece que eles caminham e a caminhada está cansativa demais, eles estão fadigados. Pai, eu oro para que eles recebam o poder vivificador do teu Espírito. Essa mensagem que traz vida não é pelo esforço próprio, não é na força do nosso braço, é pelo poder do teu Espírito. Eles podem simplesmente confiar, se relacionar contigo, crer que o Senhor está agindo, o Senhor está moldando, aperfeiçoando, alinhando, curando, libertando. O Senhor é quem faz isso. É o Senhor que opera milagres. É o Senhor quem nos molda. Que eles creiam, Pai, que toda condenação saia da mente e do coração deles, que eles creiam que não há mais condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Que eles entendam que eles já nasceram de novo, e porque eles nasceram de novo, eles não vão viver deliberadamente na prática do pecado, pelo contrário, eles receberam a semente divina, a semente do Senhor, e é essa semente que vai operando na vida deles, é essa semente que vai crescendo enquanto eles se relacionam com o Senhor, enquanto eles creem, enquanto eles depositam a sua fé na suficiência do Senhor. Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do seu poder, que essa palavra seja uma palavra de ânimo, de encorajamento, que eles possam avançar em nome de Jesus, em fé na suficiência de Cristo Jesus, vencendo, rompendo com todos os limites, não pelo poder próprio, não pelo poder da capacidade e do esforço próprio, mas pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Só o Senhor, Espírito Santo, nos vivifica. Só o Senhor nos dá poder para romper com barreiras. Só o Senhor nos capacita para avançar. Só o Senhor nos ajuda a viver as situações difíceis que enfrentamos. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós entendamos isso, creiamos nisso e vivamos isso todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.